Muito bem, irmãos, amigos, bom estar aqui com vocês. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus nesta oportunidade. Eu gostaria de ler com vocês em Efésios, no primeiro capítulo, onde nós temos a seguinte mensagem, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para a adoção de filhos por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo referência à igreja do Senhor, que estava na presciência de Deus. As bênçãos de Deus em Cristo Jesus, através da presciência de Deus que trouxe, através do seu Filho Jesus Cristo, a igreja. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós que servimos a Deus, agora fazemos parte da igreja. E o que é a igreja? O que nós podemos falar acerca desse assunto? Bem rápido, bem sucinto, a palavra igreja tem emprego variado. O termo se refere aos que são chamados para fora, porque eclésia é usado 115 vezes no Novo Testamento, e em 85 delas refere-se a uma congregação local. O termo foi usado por Cristo lá em Mateus 16 e 18 e por Paulo principalmente nas suas cartas aos Efésios e aos Colossenses, para designar a igreja no sentido universal e também a igreja local. A palavra eclésia é traduzida por igreja ou assembleia. No Novo Testamento quer dizer chamados para fora, convocados, mas chamados para fora de quê? Para fora do mundo. Não é? Sabemos que a igreja é composta de pessoas chamadas do mundo para constituírem um povo especial para Deus. No Concílio de Jerusalém, Tiago declarou que Deus primeiro visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Atos, capítulo 15, versículo 14. Deus sempre expressou seu propósito de ter para si um povo chamado, separado e santo. Por isso que em 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 17, está escrito assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque estamos vivendo dias difíceis na face da terra, e o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Está escrito em Mateus 16 e 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Autoridades não poderão calar a voz da igreja. Reis não poderão calar a igreja. Autoridades também não calarão a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo
e são os chamados para proclamarem as verdades divinas, proclamarem a salvação, a libertação e proclamarem a justiça do Senhor, as palavras que são ordenadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos calaremos, ainda que por um pouco de tempo consigam talvez barrar, mas a igreja do Senhor não se calará. A igreja atravessou períodos difíceis, períodos durante a igreja primitiva, através das perseguições, a igreja sempre foi vitoriosa. Venceu no tempo de Nero, venceu no tempo dos imperadores romanos, venceu durante a história, nós vemos a igreja triunfando. E não será nesse tempo que a igreja se calará ou que será barrada ou, quem sabe, silenciada. Nós não nos calaremos. Nós somos a voz que clama no deserto, como disse João Batista. Nós continuaremos clamando, nós continuaremos falando das coisas provenientes do reino de Deus. A igreja é apresentada como o povo de Deus em 1 Coríntios 1 e 2. É o agrupamento de crentes redimidos como fruto da obra expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A igreja é chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus, se separar do mundo e viver uma vida de santificação e de serviço ao Senhor. A igreja é o templo de Cristo, é o templo de Deus e também do Espírito Santo, porque está escrito lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Então a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus. A igreja é um organismo vivo que proclama as verdades divinas e não poderá se calar e não poderá ser barrada nem impedida da sua missão. A igreja é a noiva de Cristo. Em 2 Coríntios 11 e 2, também em Apocalipse 19, a partir do versículo 7 até o 9, esse conceito nupcial enfatiza tanto a lealdade, a devoção, como a fidelidade ao Senhor. A igreja é uma comunhão, porque no grego koinonia é comunhão espiritual. Isto inclui a habitação nela através do Espírito Santo. Nós habitamos em Deus e o Espírito Santo habita em nós. A igreja é um ministério, não é? Do grego diaconia. Ela ministra por meio dos dons, não é? Otorgados pelo Espírito Santo. Esta comunhão deve ser demonstrada visivelmente, né? De modo mútuo através do amor e também através da nossa comunhão diária e o nosso serviço. Visível, tangível, nós estamos como membros que servem a um Deus vivo. Nós somos os membros do corpo de Cristo. A igreja é um exército engajado no conflito espiritual, batalhando com a espada e o poder do Espírito. Em Efésios, nós temos as armas da nossa peleja, da nossa batalha. Se nós abrirmos nossa Bíblia, ali em Efésios, nós vamos ler como o exército do Senhor está preparado, está armado, porque o soldado, ele recebeu a armadura. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, diz a palavra de Deus. Então a igreja está preparada para os últimos dias. A igreja não é covarde, a igreja não será suplantada, derrotada. Nós somos um povo vitorioso, porque conosco está aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Nós somos vencedores em Cristo porque somos a igreja do Senhor. A nossa voz continuará soando. Nós somos os arautos do Senhor. Continuaremos pregando, continuaremos proclamando o Evangelho, continuaremos falando do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós não nos calaremos e, ao contrário, continuaremos alçando a nossa voz, dizendo que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A todos, que o Espírito Santo possa falar forte nos corações. Você que não é evangélico, pare e medite neste livro, nesta palavra. Saiba que o Senhor tem uma palavra de libertação e de salvação para a sua vida, e quem vai falar disso é a palavra de Deus, e nós somos os proclamadores desta obra de salvação, desta palavra que liberta e que transforma. O Evangelho é o Evangelho de salvação e de transformação, e a palavra de Deus é que nos ordena a proclamar isso. Queremos orar por você, que você tenha um encontro real com Cristo e que esta palavra alcance teu coração. A igreja não se calará, mas a igreja continuará proclamando as verdades do céu, as verdades de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos orar, Senhor, neste instante, pelas vidas que estão nos ouvindo, que o Senhor toque através da sua palavra e através do Espírito Santo, que vidas se rendam aos teus pés, que vidas, Senhor, venham receber a transformação e a libertação pelo poder que há na tua palavra. Nós somos a igreja do Senhor e nestes últimos dias de tantas incertezas e de tantos males, a igreja é a agência do reino de Deus, a igreja é a porta-voz de Deus na terra. Senhor, nós te agradecemos por este privilégio de servir ao Senhor nestes dias tão conturbados, mas nós temos a certeza que a vitória é nossa pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Senhor, abençoa esta vida, que o Senhor possa trazer tranquilidade, paz, segurança, salvação e libertação. Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe rica e poderosamente. Muito obrigado por estar aqui conosco e sempre estar acompanhando os nossos vídeos. Deus te abençoe em Cristo.